Olá, tudo em paz? Vamos dar início à nossa aula de geografia, cujo assunto é urbanização no Brasil. O Brasil é um país considerado urbanizado, dado seu elevado percentual da população que habita as áreas urbanas, as cidades. Mas esse processo de urbanização, ele aconteceu tardiamente, podemos assim dizer, aqui no Brasil. Basta dizer que o censo demográfico de 1872, apenas 6% da população brasileira morava nas áreas urbanas. Então há uma associação muito direta entre o processo de urbanização brasileira com a formação e a configuração da estrutura industrial do nosso país. Ou seja, há um link entre industrialização e urbanização e modernização econômica do Brasil. Eu apontaria como 3 elementos importantes no processo de urbanização do nosso país. Primeiro, a nossa estrutura fundiária, ou seja, como as terras do nosso país estão distribuídas. Nós sabemos que a chegada dos portugueses, a chegada dos europeus aqui no Brasil, gerou uma apropriação indevida, uma espécie de se apropriar sem pertencer de direito às terras que faziam parte do que é o Brasil hoje, ou seja, os europeus tomaram as terras dos indígenas. E aí, à medida que eles tomaram as terras, se apropriaram, disseram que esse pedaço de terra era deles, eles distribuíram de maneira muito desigual. Essa distribuição obedeceu aos interesses do governo português. As terras eram doadas de acordo com a vontade do governo português. Eram doadas aquelas pessoas que eram mais próximas, né? Eram os chamados apadrinhados pela coroa portuguesa. Então, no primeiro momento do processo de colonização, as terras foram distribuídas assim. Então, por que eu faço essa ponte do processo de distribuição de terra com a urbanização deformada no nosso país? Porque até hoje nós temos uma herança colonial muito forte. Essa herança que preservou o latifúndio, a grande propriedade, que preservou a concentração de terra, a chamada concentração fundiária. Poucas pessoas concentrando muita terra. E isso levou, né, a migração rural urbana, levou a milhares e milhares de famílias migrarem para as cidades, migrarem de maneira forçada. Então, se a terra não era acessível a essas famílias, a consequência foi uma migração rural urbana intensa. E esse processo de migração rural urbana intensa ocasionou e tem ocasionado, e a gente pode perceber claramente nas grandes cidades brasileiras, uma deformação urbana muito grande, no sentido da formação de áreas periféricas, né, de espaços favelizados, né, com estrutura urbana precária, com serviços sociais deficitários, né, onde o Estado ele não esteve e continua não estando presente com os seus serviços. Então podemos associar diretamente a causa desse processo deformado de urbanização brasileira à estrutura fundiária desigual e concentradora no nosso país. Então, mediante essa situação de migração intensa, de êxodo rural para as grandes cidades brasileiras, a chamada urbanização por metropolização, e quem mais cresceu do ponto de vista populacional foram as metrópoles, vale salientar que as consequências sociais, ambientais, de uso do espaço da cidade foram bastante, vamos dizer assim, prejudicados.
Por exemplo, no aspecto ambiental, ecológico, nós temos hoje mais da metade da população que mora nas cidades brasileiras não tem acesso ao saneamento básico, ao tratamento de água e esgoto. Isso é um dado preocupante porque a água, como nós sabemos, é um vetor é decisivo, né? A água tratada ela é decisiva. A água tratada e o esgoto tratado é decisivo no aspecto saúde pública, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, muitas doenças são ocasionadas, né? Se proliferam, se multiplicam pela ausência do saneamento básico e o tratamento adequado dos recursos hídricos. Isso é um ponto crucial e muito grave e presente nas cidades brasileiras, não só nas grandes cidades, inclusive nas médias e pequenas cidades também. Segundo aspecto, o ambiente da cidade, né? O cenário ecológico, né? As áreas verdes, por exemplo. A ONU recomenda que o morador da cidade tenha pelo menos 16 metros quadrados de área verde, em média, né? Uma média de 16 metros quadrados de área verde por habitante. O Brasil tem um pouco mais de 5, talvez não chegue nem a 5 metros quadrados de áreas verdes, né? De áreas arborizadas. Por quê? Dado a especulação imobiliária, dado a ideia de asfaltar, de concretar os ambientes urbanos, as áreas verdes, os espaços ecologicamente saudáveis ficam no segundo plano. Isso é muito grave porque mexe com o clima da cidade. Pode formar os chamados microclimas, né? As chamadas ilhas de calor, que são microespaços nas cidades com um clima diferenciado, com uma temperatura mais elevada, principalmente nas cidades mais quentes aqui no Nordeste, por exemplo, Fortaleza, Recife, Salvador, que vai gerar um desconforto térmico, uma situação desconfortável climaticamente para os moradores. Outro aspecto, a poluição visual, né? É muito presente nas grandes cidades brasileiras, né? Muitos cartazes, muitos outdoors, muita propaganda, né? O poder público ele muitas vezes se omite, se ausenta desse controle da poluição visual, como também da poluição sonora, né? Outro aspecto também são os recursos hídricos das nossas grandes cidades, né? A maioria dos rios, lagoas, áreas hídricas das cidades brasileiras são muito mal cuidadas. Lixo, esgoto sendo jogado, efluentes sendo jogados dentro de rios, lagoas, né? O chamado assoreamento, né? Que é quando o rio ou o lago, a lagoa vai perdendo espaço, vai sendo aterrado gradativamente por conta do desmatamento, a retirada das matas ciliares, né? As matas que protegem as margens, né? E a chamada eutrofização, é tanto lixo orgânico jogado dentro desses ambientes que vai se enchendo de mato, vai se enchendo ou seja, vai se enchendo de algas e a ponto da vida lacustre, a vida nesses ambientes se tornar comprometida. Então, são uma série, estou apontando aqui alguns aspectos extremamente graves nos espaços urbanos brasileiros, muito por conta desse descontrole, dessa desorganização urbana nas nossas áreas de cidades. Um outro aspecto relevante para entender os problemas sociais urbanos no Brasil é a formação das cidades, né, o aumento populacional das áreas urbanas, foi o processo de industrialização. E o Brasil, eu apontaria aqui dois momentos importantes no decorrer do século XX, no processo de industrialização do Brasil. O primeiro momento, com a queda da oligarquia café com leite, mais precisamente no final da década de 20, começo da década de 30 do século 20. Em 1929, aconteceu uma crise internacional, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que respingou no Brasil, que fez derrubar, isso de maneira geral, fez derrubar a chamada oligarquia café com leite. Entra em cena
um governo que vai tentar dar uma perspectiva diferente no aspecto econômico do Brasil. Quem entra em cena? Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele vai se voltar para o aspecto urbano-industrial do Brasil. Vai injetar recursos no Estado, né, o governo brasileiro, para modernizar a economia brasileira a partir desse cenário urbano industrial. É esse momento em que o Brasil dá um passo importante no seu processo de industrialização, né? Criação de várias empresas estatais, indústrias de base nas capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. E é um momento em que esse cenário moderno vai vir com a cara do espaço urbano, do espaço da indústria, né, dessa centralidade urbana. Né? A estatização, a nacionalização da indústria, o Estado como grande interventor, financiador, empreendedor, vai promover esse processo modernizante da economia e, obviamente, atrair uma vasta camada da população do campo para a cidade. Um outro momento importante do processo de industrialização, de urbanização do Brasil, movido pela industrialização, é na era JK, principalmente na década de 50, né? Década de 50, 60, onde houve uma abertura muito forte para o capital estrangeiro. Quando eu falo capital estrangeiro, eu estou me referindo às chamadas indústrias multinacionais, as empresas multinacionais, principalmente as empresas automobilísticas, que foram chegando no Brasil nesse período justamente por incentivo, por estímulo do governo brasileiro. E aí, o momento em que o desenvolvimentismo, né, o chamado Brasil desenvolvimentista, se consolidou. No primeiro momento com Vargas, com o capital nacional, com o Estado sendo o principal fomentador desse processo industrializante, modernizante. E no segundo momento, o capital multinacional, né, a abertura para o mercado externo. O mercado que eu digo, me refiro às indústrias vindo se instalar aqui. Né, uma série de incentivos fiscais, incentivos governamentais foram dados para que essas multinacionais viessem para o país, sobretudo o Centro-Sul. Esse momento foi um momento onde as cidades cresceram muito. Para vocês terem uma ideia, a partir da década de 40, o processo de imigração campo-cidade foi muito intenso. Até o final da década de 30, início da década de 40, era 40% das pessoas morando na cidade e 60% morando no campo. E na década de 40, 50 em diante, esse processo se inverteu muito, muito fortemente, a ponto de hoje nós temos aproximadamente 85, 90% da população brasileira morando nas áreas urbanas. E por último, para finalizar, o fator que é muito relevante, né, no processo de crescimento desordenado da cidade, bom que se diga, é a mecanização do campo. Ou seja, a agricultura brasileira hoje é referência no mundo quando se fala em agronegócio, em agricultura industrializada. Então, muitas atividades realizadas, né, pela mão de obra humana, podemos assim dizer, está sendo substituída ou foi substituída pelas atividades, pelas ferramentas, né, pela automatização. E aí esse processo ocasiona um forte e intensa transferência da população do campo para a cidade.